Davi Decache. Oi, Davi, tudo bem? Olá, Mauro. Bom dia. Sempre um prazer conversar com você e com os ouvintes da Fórum. Ah, que bom que você veio. Eu achei que hoje ia ser uma conversa sobre o pacote do Haddad que eu imaginei, ingênuo, que seria lançado ontem, né? Porque era para ter sido um mês atrás, depois 15 dias atrás, depois no começo da semana, depois ontem, e agora aparentemente vai ser terça-feira, né? Tudo indica que será terça-feira, num processo de negociações, avanços, recuos, a coisa não há um nível de conflitividade grande ao redor do pacote. E eu te chamei, acho que vale a pena, achei que valia a pena manter o convite hoje, Davi. Primeiro, com uma homenagem a você. Porque é o seguinte, você foi o primeiro economista do país, ouça o que eu estou dizendo, o primeiro economista do país que no começo de 2023 levantou a mão assim e falou, esse negócio não vai dar certo. Essa história do arcabouço não fica em pé. As despesas de saúde, educação, o aumento do salário mínimo, BPC, todas essas despesas vão arrebentar o arcabouço do Haddad. E eu lembro que na época o pessoal lá do governo deu tiro em cima de você, né? Dizendo, irresponsável, não sabe nada, não entende de economia, blá, 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 blá. Economistas da mídia progressista, certo? O SDK é um economista de centro acadêmico, e aí vai. E aí, agora, mais de um ano depois, está todo mundo dizendo, mas olha, não cabe no arcabouço fiscal o piso constitucional da educação, não cabe o salário mínimo, não cabe BPC, enfim, tudo que você avisou, advertiu logo no início, em março, acho que foi fevereiro, março de 2023, você já começou a falar disso, está se concretizando. O próprio Haddad acabou admitindo isto naquela entrevista famosa para Mônica Bergamo, né? Quando ele falou que não tinha como sustentar o arcabouço. Aí o Décio diz aqui, lá vem porrada no Haddad. Não vem porrada nenhuma, a gente gosta do Haddad, viu, Décio? O Haddad, olha, eu adoraria convidar o Haddad para jantar aqui em casa, ele tocar violão, ele é um intelectual, ele é educado, ele é refinado, a gente não tem nenhum problema com o Haddad, nossa discussão é sobre arcabouço. Nós não estamos discutindo Haddad, estamos discutindo arcabouço, este é o nosso tema. Poderíamos discutir outro tema, talvez na segunda-feira, vou convocá-lo aqui de novo, Decache, Davi, para fazer um clássico antecipado. Valério Arcari, palmeirense doente, com Davi Decache, botafoguense doente. Então vamos começar por aí. Antes de falar do arcabouço, será que dessa vez o Botafogo não vai morrer na praia e vai ser campeão? Bom, Mauro, 50% de chance. Tem muito mais chance do Botafogo ser campeão do que o arcabouço fiscal dar certo. Então, eu fico mais tranquilo com o Botafogo do que com a economia. Então vamos falar então do arcabouço e desse momento aí, pré-lançamento do arcabouço, à luz de todas as advertências que se foi fazendo aí ao longo do tempo, Davi. Bom, Mauro, em primeiro lugar, agradecer a homenagem. Isso é um pouco exagerada por você ser meu amigo. Foi um trabalho coletivo, né? Foram muitas vozes naquele momento alertando. Só que são vozes que não têm espaço na imprensa, né? Não tem espaço nos debates internos do governo. Eu, camarada Paulo Clias, né? O Marigoni, você na Fórum. Tivemos o Pedro Rossi, o Pedro Paulo Zalobastos, da Unicamp, a Denise Gentil, da UFRJ, um amplo conjunto de economistas alertaram sobre esse problema, né? Só que são poucos perto do mundo, do mar de gente que acabou elogiando o novo arcabouço fiscal sem compreender que ele era uma peça integrante de um projeto de país, de sociedade, que foi gestado ainda na ponte para o futuro.
de 2015, do PMDB, do Michel Temer, que tinha como objetivo um ataque sistemático à Constituição. Então, o arcabouço fiscal, ele busca consolidar esse projeto que já estava avançando e tinha sido interrompido ali na pandemia. Por que eu falo isso, Mauro? Porque essa questão matemática que você falou aí, né, da incompatibilidade dos pisos constitucionais da saúde, da educação, do BPC, com o novo teto de gastos, é uma incompatibilidade matemática que hoje em dia ninguém discute mais, ela não é decorrente de um erro de cálculo. Não é um efeito colateral indesejado do novo arcabouço fiscal. Muito pelo contrário. Eu diria que é o principal objetivo do novo arcabouço fiscal. Tá? Essa incompatibilidade, ela é a obra genial do novo arcabouço fiscal. Por quê? Porque é muito difícil, Mauro, você sabe disso. Qualquer político no Brasil, seja de centro, de esquerda, de direita, de cima do muro, de baixo, mexer em saúde, piso constitucional da saúde, mexer em BPC. É muito difícil, é muito impopular, tá? Qualquer governo. Paulo Guedes tentou mexer no BPC, todo mundo lembra. Uhum. Ele conseguiu? Não consegue, é muito difícil, muito mesmo. Vários municípios pobres do Brasil dependem do BPC, das pessoas idosas que recebem BPC e que muitas vezes é a única renda da família. Então, o arcabouço fiscal, o que ele faz? Ele cria uma situação de incompatibilidade matemática. Essa incompatibilidade matemática, no limite, gera um crime de responsabilidade fiscal, tá? E impõe na marra, na força, um ataque a esses direitos. Porque, em determinado momento, pode não ser semana que vem, algum governante vai falar o seguinte: olha, eu estou entre a cruz e a espada. Se eu não aprovar esse pacote, eu vou cometer crime de responsabilidade. E eu não posso cometer crime de responsabilidade. Senão eu vou ter... Então, o que você está dizendo é que o que talvez naquele primeiro momento, ano passado, 2023, pareceu como um erro de cálculo da equipe econômica, uma conta mal feita, não tinha nada de errado na conta. Eles fizeram a conta direito. Perfeito, Mauro. E, inclusive, eu digo mais. Teto, ele é criado, como dizia o Paulo Guedes, não para ser furado, mas sim para quebrar os pisos. Tá? Teto existe para quebrar pisos. Quando o Temer ele vai criar o teto dele, né? Aquela PEC 95, lá a PEC da morte, a gente chamava assim antigamente teto de gastos, né? Ele fez o seguinte: precisava fazer uma regra fiscal de teto de gastos. Ele poderia fazer isso por lei complementar, que é muito mais simples de aprovar do que uma PEC. Só que, quando ele aprovasse a lei complementar, ele criaria um teto que teria incompatibilidade com os pisos da saúde e da educação, o que forçaria ele, na sequência, a enviar uma PEC para o Congresso. Então, ele teria que enviar uma lei complementar para criar o teto de gastos. O teto poderia ser criado por lei complementar, não precisa de alteração na Constituição. Mas depois ele teria que mexer no piso da saúde e da educação via PEC. Então, ele teria um processo de 2 fases, tá? O que ele faz? Ele prefere juntar tudo numa PEC só. Então, na mesma PEC que se cria o teto de gastos, se congelam os pisos da saúde e da educação. Então, a PEC do teto de gastos é uma PEC porque alterou os pisos da saúde e da educação. Tá? Esse é um detalhe que pouca gente percebe. O Haddad, ele escolhe a segunda opção, que é projeto de lei complementar para criar o teto e depois PEC para reduzir o piso. Uhum. Tá? É porque o Temer chegou a debater, inclusive, fazer por lei complementar na época. Tá? Tinha debate de lei complementar. Então, obviamente, não é nada... Eu não avisei nada de extraordinário. Que quem trabalhasse com isso... Numa linguagem bem comum, cotidiana. Você põe um teto. Então, a despesa não pode crescer acima desse teto. Só que você tem uma lei anterior, no caso, na Constituição, você tem despesas que, obedecendo o que está previsto na lei, ou no caso da saúde e educação na Constituição, elas
irão romper o teto. Então, você cria um conflito, né? Entre o teto e as despesas constitucionais que necessariamente vão romper o teto. É isso, né? Perfeito. Tem uma analogia que é muito simples, eu acho que ela é uma das melhores para ilustrar isso. Imaginem um caminhão fechando uma estrada inteira, todas as pistas da estrada. E ele está correndo a 70 quilômetros por hora. Tá? Essa é a velocidade limite do caminhão e da pista, portanto, certo? Todo mundo tem que se adaptar a essa velocidade. Só que tem o carro da saúde e da educação atrás desse caminhão que está correndo a 100 quilômetros por hora. Tá? O que vai acontecer? O carro da saúde e da educação vai bater no caminhão. Enquanto eles não batem, eles vão atropelando quem estiver no meio do caminho, que são as despesas que não possuem proteção constitucional legal. Perfeito? Tipo o BPC. O BPC até possui, né? Por causa do salário mínimo, mas tipo meio ambiente, ciência, tecnologia, investimentos públicos, água e luz, custeio. O BPC ainda possui alguma proteção. Essa coisa da UFRJ, que ficou sem luz, agora 2 semanas atrás, é por causa disso, hein? Não tem grana para pagar a conta de luz? A da UFRJ é que é uma combinação de fatores, né? Porque além desse problema do teto, tem um problema do déficit zero. É porque, Mauro, eles criaram 2 incompatibilidades, né? A primeira é no momento que você elabora o orçamento, que é o teto de gastos. Né? Na hora que você elabora o orçamento, quando você vai formular o orçamento, você formula ele com teto. Aí eles criam uma segunda, que é a meta de primário, que é uma restrição fiscal no momento da execução do orçamento. Ou seja, sempre que a Receita não bate lá o que está planejado, você tem que fazer o contingenciamento. Então, restrição para quando você elaborar e restrição para quando você executar. Ele fez uma combinação de várias regras fiscais que deixam o governo sem saída, tá? Inclusive, Mauro, tem uma coisa muito importante que eu queria dizer, porque eu li alguns textos nos últimos meses falando o seguinte, são 2 argumentos. O primeiro argumento é que o Davi, por exemplo, errou. Eu teria errado por quê? Porque eu dizia o seguinte, caso o novo arcabouço fiscal comece a funcionar, isso vai desacelerar o crescimento da economia. Tá? Só que o que acontece? Em 2023 não tinha arcabouço. Perfeito? Então, as despesas, Mauro, que são limitadas pelo arcabouço em 2,5%, agora, em 2023, cresceram acima dos 10%. Cresceram mais ou menos 12%, tá? Aí, em 2024, a gente tem um crescimento na casa dos 7%. Muito acima dos 2,5% do arcabouço. Por que isso? Rio Grande do Sul, precatórios, pisos que crescem sem o arcabouço parar. Então, o arcabouço ele ainda não funciona esse ano. Tanto é que tem um pacote para fazer ele funcionar. Ele não está funcionando. O pacote do Haddad é um pacote que para salvar o arcabouço, vamos dizer assim. Isso, para implementar o arcabouço de fato. Por quê? Porque o arcabouço ele coloca um teto, mas tem um monte de despesa que cresce no automático, independente da política fiscal. Aí, o segundo argumento de muita gente mas o governo Lula cresceu esse ano no gasto com saúde e educação. Não, foi a Constituição. Né? Isso daí não é um juízo de valor meu, é um fato. Né? Você tem um piso para cumprir, se você não cumprir, é crime de responsabilidade. Então, você tem que gastar o que o piso determina na Constituição. Então, teve um crescimento da saúde, tem um crescimento da educação, e esse crescimento, Mauro, o mais interessante de tudo, é que a cilada é tamanha que o teto de gastos ele força exclusivamente, essa é a maior falácia que eu já vi na minha vida que o Haddad conta, e eu não estou fazendo um juízo de valor e nem uma análise subjetiva, é porque ele é quem comanda esse projeto estrutural, tá? Então, é uma questão de apontar o comandante da coisa. A grande falácia é o teto de gastos é uma política de austeridade fiscal pelo lado dos gastos, desculpem a redundância, e não pelo lado das receitas. Por isso que é teto de gastos. E o que isso implica? Por exemplo, muita gente tem falado, o Haddad solta uma lista sobre desonerações. E aí muita gente fala assim,
Se acabasse com as exonerações e taxassem os super ricos, não teria o pacote. Mas a gente não taxa os super ricos e nem acaba com as exonerações porque o Congresso é conservador. Portanto, o pacote fiscal do Haddad é decorrente de um Congresso conservador. Ou seja, é a opção que sobra para o presidente Lula, dada a falta de correlação no Congresso, para taxar os super ricos ou resolver o problema das exonerações que o Haddad tem combatido sistematicamente para não ter esse pacote. Ou seja, já tentamos de tudo e não conseguimos, e sobra o pacote por falta de correlação de forças no Congresso Nacional. Esse tem sido o argumento recorrente. Eu, como economista, quando eu trato desse assunto, é como um médico debatendo com o movimento antivacina, ou um geógrafo debatendo com o movimento terraplanista, com todo respeito, Mauro. Por quê? Assim, e é com todo respeito mesmo, tá? As receitas, elas não resolvem o problema no novo arcabouço fiscal e podem agravar. Por quê? Conforme a velocidade das receitas aumenta, o que acontece? A velocidade do carro da saúde e da educação aumenta. Então, eles vão bater mais rápido no caminhão, no teto. Tá? Então, você amplia o problema quando as receitas crescem do novo arcabouço fiscal. Esse é o paradoxo do novo arcabouço fiscal. O teto de gastos, inclusive, é uma lógica formatada de austeridade extremamente agressiva. Por quê? Porque ignora o lado das receitas. É uma regra para o lado dos gastos, é taxa de crescimento de gastos. E essa taxa de crescimento de gastos, no modelo do novo arcabouço fiscal, ela passa longe de receitas. O que passa perto das receitas é a meta de primário que é anual, que você pode mudar. Tá? Mas o teto, que é a primeira regra, que é a regra estrutural, a regra estrutural é o teto. A meta de primário é conjuntural. Cada ano você pode colocar uma e resolver o problema. Meta de primário a gente resolve na caneta. Tá? Isso daí criou uma narrativa de que é o Congresso, mas não é. Não se resolve. A única solução para o arcabouço fiscal ser cumprido é reduzir muito a taxa de crescimento da saúde e da educação. Então, falar em super salários, falar em desoneração, falar em tributação dos super ricos são debates importantes que nós temos que fazer. Tá? São debates fundamentais. Não guardam relação direta com o teto de gastos. Não guardam relação direta e não guardam relação nenhuma com a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal. A sustentabilidade do novo arcabouço fiscal passa necessariamente por duas despesas. Primeiro, gastos constitucionais de saúde e educação, porque são atrelados às receitas. 2, todas as despesas que são atreladas ao salário mínimo, porque elas também têm o mesmo efeito, né, de crescimento e te bater no teto, que é abono salarial, seguro-desemprego, BPC, a parte da previdência atrelada ao salário mínimo. Então, Mauro, eu resumiria da seguinte forma. O Brasil hoje e o governo Lula se encontram diante de apenas duas opções. Só duas, Mauro. Só duas. Não tem mais do que isso. Infelizmente, tá? Infelizmente. Mantém o novo arcabouço fiscal e, por consequência lógica, matemática, aprova o pacote do Haddad. Do jeito que o Haddad quer, tá? Tem que ser do jeito que ele quer. O outro pacote não vai funcionar. Tem que mexer em saúde, tem que mexer em educação, tem que mexer em abono, seguro-desemprego, BPC, tem que mexer em tudo. Tá? Não dá para manter as duas coisas. Ou, número 2, mantém os direitos, mantém os pisos, mantém as promessas de campanha do presidente Lula, mantém isso tudo, mantém a popularidade do governo alta e altera o novo arcabouço fiscal. Faça uma revisão do novo arcabouço fiscal. Essa é a segunda linha que eu defendo. Tá? Nós temos essas duas opções hoje do ponto de vista científico. Qualquer outra coisa é algo que passa mais pelo âmbito dos desejos, da vontade, tá? Do voluntarismo, das narrativas, para alguns, da desmobilização. Porque quando a gente começa a falar que vamos resolver o problema pelo lado das desonerações fiscais do pacote, a pessoa está desmobilizando.
ela está colocando uma solução falsa do problema. Ou quando fala em super salários, está colocando uma solução falsa. É um problema real, super salários? É. Mas ele resolve o problema do pacote? Não. Então, eu acho que a gente tem que ser muito específico nesse momento, Mauro, porque nós estamos em talvez no momento mais crucial para a eleição de 2026, hoje no Brasil. Tá? Sim. Talvez isso seja determinante em 2026. Porque se o governo Lula topar o pacote do Haddad como o Haddad quer, que é mexer em saúde, educação, BPC, seguro-desemprego, abono, regras de valorização do salário mínimo, isso inevitavelmente vai atingir a popularidade do governo. Ou não? Certo? E parece que a esquerda, uma parte da esquerda, ela está em um processo de negação da realidade. Tá? Aí o Haddad fala coisas corretas, por exemplo, vamos debater previdência de militares. Tá? Ele fala isso para conseguir apoio para um pacote antipopular. É um jogo de narrativas que ele está criando. Para atacar saúde, educação e salário mínimo, ele coloca no meio os militares, que a gente nem sabe se o Congresso vai aprovar. Com certeza o Congresso vai aprovar as medidas ruins, mas desoneração provavelmente não. Arcabouço fiscal provavelmente não. E parte da esquerda tem caído nisso, Mauro. Eu acho um perigo. E temos 2, 3 dias para resolver. Sim. Aparentemente, Davi... Não, antes de falar do cenário do arcabouço, queria falar do salário mínimo, que todas as reportagens e tudo que eu sei da Fazenda é que pode ser que não mexa agora com o piso de saúde e educação, né? Tem uma conversa lá do Rui Costa ontem dizendo não vai mexer com... O que está realmente certo é pau no BPC, que já está acontecendo, depende do pacote, né? O tal do pente fino já é o pau no BPC, né? É a redução dramática no BPC, mas querem alterar a regra de reajuste, né? Então, aparentemente, o que vai rolar, e que parece o Haddad considera o mais decisivo de tudo, é mudar a regra de reajuste do salário mínimo. Importante dizer, quem conhece os bastidores do governo sabe que o Haddad foi contra o reajuste do salário mínimo que foi dado em 2023. Inclusive, ele enrolou 2 meses. Não saiu o reajuste do salário mínimo em 1º de maio de 2023, porque o Haddad resistiu à decisão do presidente Lula de fazer o reajuste conforme a regra prometida. E o que ele está querendo agora é enfiar o reajuste do salário mínimo dentro da regra do arcabouço. Então, para que vocês tenham uma ideia, mostrei aqui isso ontem, Davi. O salário mínimo hoje é R$ 1.412. Se a gente mantiver o reajuste pela regra atual, agora em 2025 vai reajustar 2,9. Se for o que o Haddad está querendo, vai ser só 2,5, que é o teto do arcabouço. Então, se for a regra atual, o salário mínimo iria para 1.452. Pela regra do Haddad, 1.447. Em 2026, pela regra atual, seria 3,2 de reajuste, 1.498. Pela regra do Haddad, não seria 2,5, mas 2 em 2026 ficaria em 1.475. Pode parecer pouco para quem não vive de salário mínimo e para quem não tem a dimensão da repercussão disso na economia. Né? Para vocês terem uma ideia, cada R$1 a mais no salário mínimo, né, aumenta os benefícios para aqueles que recebem a aposentadoria pela Previdência em 281 milhões. Para quem recebe benefício assistencial, né, eles aqui, como isso aqui foi feito pela mídia conservadora, isso aparece como gasto, né, e não como benefício para quem recebe. Né? Então, aumenta o benefício para quem recebe o BPC em 77 bi, FAT 32 bi, e aí vai. Ou seja, cada R$1 de aumento no salário mínimo tem um impacto positivo para os mais pobres do país e, portanto, para a economia, porque esses mais pobres não vão botar o dinheiro em título da dívida pública, né? Entra esse dinheiro e vai comprar comida, vai pagar as contas do mês, ou seja, vai ativar a economia de 392 milhões.
aparentemente, esta questão do salário mínimo é o buziles, né? Acho que a Haddad cai fora do Ministério da Fazenda se não arrancar essa mudança na regra do salário mínimo, né? Mauro, e na verdade, o Rui Costa ele fala dos pisos da saúde e da educação. Vamos lá. Isso daqui é bom reforçar, tá? São questões que a gente tem que ter cuidado, porque isso daí pode gerar desmobilização. O Haddad, em algum momento desse ano ainda, ele recebe o Conselho Nacional de Saúde, representante do Conselho Nacional de Saúde, que vai cobrá-lo sobre os estudos que estavam supostamente sendo feitos no âmbito do Ministério para alterar o piso da saúde. A resposta do Haddad e da equipe econômica como um todo é a seguinte: nós nunca estudamos acabar com o piso da saúde. Isso nunca esteve na agenda do governo, acabar com o piso da saúde. Verdade, Mauro, verdade. O que eles estão fazendo é uma redução sistemática da taxa de crescimento dos pisos. Então, a resposta dele foi, basicamente, um jogo de narrativa. Uhum. Perfeito? Foi isso que ele fez ali naquele momento. Dito isso, eu tenho muito cuidado com essas afirmações categóricas sobre o piso. Porque, por exemplo, a lógica do piso seria a mesma que você mostrou do salário mínimo. Tá? Não seria acabar com a política de valorização do salário mínimo, seria reduzir a taxa de crescimento do salário mínimo. Uhum. Perfeito? Ou seja, é uma perda relativa ao que temos hoje. É a mesma coisa para o piso da saúde e da educação, é a mesma coisa que você mostra aqui, Mauro. É uma redução da taxa de crescimento. E isso é o primeiro que eu queria dizer, tá? Segunda coisa, necessariamente vai ter que mexer nos pisos se tiver manutenção do arcabouço fiscal, em algum momento. Porque entre 2028 e 2029, de acordo com as informações da Secretaria do Tesouro Nacional em requerimento de informação apresentado pela deputada federal Sâmia Bonfim, tá? Então, eu estou aqui com uma informação oficial, tá? Eu não estou fazendo uma suposição nem um cálculo meu. Necessariamente, o orçamento público no Brasil implode com a continuidade dos pisos da saúde e da educação, porque não vai haver mais despesas discricionárias no Brasil. Que despesas discricionárias quais são? Aquelas que não possuem obrigatoriedade. Então, todas as despesas discricionárias, pagamento de água, luz, investimentos públicos em capacidade produtiva, acaba, tudo, zero. Ou seja, não existe. Em 2028, segundo a previsão da... Entre 28 e 29. Secretaria do Tesouro? Secretaria do Tesouro Nacional. Isso aqui não sou o que estou falando. Então, é uma questão... Por isso que o mercado tem falado isso, que o mercado quer a manutenção do novo arcabouço fiscal. E o mercado fala, olha, ou faz isso ou não vai ter. E é verdade. É uma questão de matemática, sabe? Então, esse pacote virá em algum momento. Pode não sei se virá. É assim, uma questão de tempo. Ou seja, a esquerda não pode continuar em negação da realidade. A luta tem que ser derrubar o teto de gastos. As pessoas não falam, Mauro, em derrubar teto de gastos. Naturalizaram. Eu vejo político falando em super salários e caça-marajá. Eu vejo político falando de forma correta, veja bem, de desoneração, acabar com as desonerações para não ter que fazer pacote. Acabar com as desonerações é necessário, mas falar em acabar com as desonerações para não haver pacote é falso. É errado, tá? Não é uma questão de juízo de valor, de debate de hipóteses teóricas. É falso, absolutamente falso. Uhum. Vamos taxar os super ricos ao invés de fazer pacote. Falso, absolutamente falso. Taxar os super ricos, super importante, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e rico não paga tributo. Mas falar que isso vai resolver o problema do pacote, não vai. Resolver o problema do pacote é acabar com o teto de gastos. E quantos políticos você vê falando disso hoje, Mauro? Eu não vejo. Eu não vejo. Pior ainda, tem uma que é pior, que eu acho horrível, tá? E me desculpem os que falam isso. Falar o seguinte, o pacote está sendo feito por causa do Campos Neto. Pelo amor de Deus, isso é mentira, absolutamente mentira, Mauro. Campos Neto não faz pacote. Ele está no Banco Central e ele tortura o país com uma elevada taxa de juros.
tá? Se a taxa de juros está alta, o que a gente faz, Mauro? Austeridade fiscal para piorar a situação? Isso não faz absolutamente nenhum sentido, tá? Nenhum sentido. A política fiscal é nossa. Quem está fazendo o pacote é o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, não é o Campos Neto. Ah, mas ele falou que vai subir a taxa de juros. Ué, enfim, se ele falar que o governo Lula tem que entregar o governo para o Tarcísio de frente, senão ele vai subir a taxa de juros. Se ele falar que tem que fazer mais uma reforma trabalhista, mais uma reforma da Previdência, a gente vai ter que fazer, porque senão ele sobe a taxa. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, isso é mentira. Né? A política fiscal é do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Ponto. Ponto final. Isso é mentira. Assim, esse debate é mentira. Então, eu acho que eu estou repetindo isso daqui 10 vezes, Mauro, porque isso não está sendo debatido no Brasil. O pacote virá. Não sei quando. Tá? Não sei quando. Por quê? Porque para 2025, talvez você empurre com a barriga apenas com o ajuste do BPC, que já é uma desgraça, tá? Que já é uma desgraça total. O ajuste do BPC, ele é feito de forma pouco explícita, às vezes de forma desonesta, no limite, né? Com criação de sistemas burocráticos que prejudicam os mais vulneráveis que recebem o BPC, que não conseguem se cadastrar, que tem um benefício suspenso por não conseguir um recadastramento biométrico em 45 dias. Então, criam-se um monte de regras, um monte de portarias que reduzem o número de beneficiários do BPC, tá? Por exemplo, isso pode acontecer para você diminuir o custo fiscal. Salário mínimo é uma coisa que vai acontecer, muito provavelmente. O problema do salário mínimo é o quê? É que isso vai se acumulando a cada ano, né? Cada ano é um pouquinho de perda, né? Como você mostrou, isso daí em 10, 20 anos é uma desgraça. Se essa regra estivesse valendo, essa regra que o Haddad quer desde 2003, eu tinha feito cálculo, mas o salário mínimo seria perto de entre 900 e R$1.000 hoje, tá? Se tivesse a regra do que o Haddad quer colocar desde 2003. Então, quanto estaria o salário mínimo hoje? Seria entre 900 e R$1.000. Não acredito, se fosse a regra do Haddad aplicada desde 2003, não daria R$1.000 o salário mínimo? Não daria R$1.000. Seria muito baixinho, com esse teto de 2,5. Eu vou fazer os cálculos direitinho, mas é mais ou menos isso. Seria muito baixo. E aí você imagina os próximos 20 anos, né? E você toca no ponto que eu acho que é fundamental falar para a população, tá? Quando eles falam assim, R$1 a mais de salário mínimo, gera um prejuízo de 392 milhões. Nossa, isso é tão perverso. Isso é perverso, tá? As pessoas não têm noção da perversidade que é essa frase. Um prejuízo de 392 milhões, um custo de 392 milhões. Eles estão falando que R$1 a mais do salário mínimo gera para os mais pobres desse país 392 milhões a mais renda. É isso. 392 milhões a mais no bolso de quem passa fome, de quem é beneficiário do BPC, da pessoa que ficou desempregada e recebe seguro-desemprego, do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos e recebe abono salarial. A gente está falando de 392 milhões para milhões de pessoas que passam dificuldade todo santo dia nesse país. Do idoso que ganha o salário mínimo na Previdência, da mulher negra que, após ser massacrada pelo nosso sistema durante toda a vida, na informalidade, trabalhando de domingo a domingo por uma família rica sem carteira assinada, conseguiu aos 65 anos o BPC, e o BPC depende da valorização do salário mínimo, ela perder renda depois disso tudo. Depois desse massacre que nós fizemos com ela, que a sociedade, nossas elites dominantes, escravocratas, expoliativas, autoritárias, né, patrocinaram contra essas pessoas. Então, reduzir o salário mínimo é uma política que eu não tenho medo de dizer. Ela atinge principalmente quem? Mulheres negras idosas, as pessoas mais pobres que estão nas favelas, o trabalhador mais vulnerável. Inclusive, o trabalhador informal é brutalmente atingido pela política de valorização do salário mínimo. Quando sobe e quando cai.
Porque o salário mínimo, todos os estudos demonstram, Mauro, todos, absolutamente todos, estudos liberais, de economistas de esquerda, que o salário mínimo ele exerce o efeito farol na economia. Quando o salário mínimo cresce, ele puxa a renda do setor informal também. Primeiro, porque ele é uma referência de negociações no setor informal, para o trabalhador informal. Tá? Quando ele cai, ele também gera esse efeito negativo. E segundo, porque quando a política de valorização do salário mínimo é aguda, quando ela cresce, o que acontece, por exemplo, no governo Lula, Mauro, que foi muito puxado, não foi pelo boom das commodities, como muita gente fala, mas o boom das commodities ajudou muito o governo Lula 1 e 2, mas pela política de valorização do salário mínimo e do BPC. Pouca gente lembra. Gente, as pessoas com uma renda maior, elas começaram a consumir mais, começaram a ir mais no salão de beleza, no cabeleireiro, na manicure. Começaram a usar mais serviços, ir no restaurante, comer fora de casa. Isso movimentou o setor informal na economia de forma aguda. Ou seja, a renda do informal também depende disso. Teve um presidente da República nesse país que, diante daquela crise de 2008, quando a proposta dos capitalistas e dos economistas liberais era um grande corte de gastos para enfrentar a crise, ele falou assim: não, isso aqui é uma marolinha, eu vou fazer o contrário, eu vou tacar aumento salarial, eu vou injetar dinheiro nos mais pobres, que eles vão ativar a economia brasileira. Deu certo, não deu? Deu certo, Mauro. E o mesmo presidente, o presidente Lula em 2005, a gente teve um ano muito curioso, tá? Porque a gente estava saindo da crise do mensalão e o ministro Palocci, que era uma espécie do ministro Haddad do primeiro governo Lula, ele cai, felizmente ou infelizmente. Felizmente, para mim, tá? O ministro Palocci caiu naquele ano, tá? Graças a um caseiro, nós temos que fazer uma estátua para o caseiro. Caseiro Francinildo, Francisvaldo, não sei. Francinildo. Caseiro Francinildo, que merece uma estátua. O governo do presidente Lula, com Manteiga, já iniciou uma política robusta de valorização do salário mínimo. Só para você ter ideia, para 2006, a gente vai esquecendo os anos, vai tocando 16 por 6 por 96. 2006, o salário mínimo cresceu 16%. Ele deu uma pancada. 16%. Foi pro ano da eleição. E aí, meu amigo Paulo, o que acontece? Popularidade vai no céu. E a economia ativa. É isso, a economia ativa. A gente dá uma coça no Alckmin. Foi uma coça. Saindo do mensalão, todo mundo falava que o PT estava acabado. Não falava? O governo estava destruído. E por que o governo foi salvo? Foi porque agradou o mercado financeiro? Não, foi porque desagradou o mercado financeiro. Desagradou. Foi para cima. Botou a máquina para funcionar. Em 2008, de novo, botou a máquina para funcionar. Desagradou o mercado financeiro. O que acontece quando você desagrada o mercado financeiro? A economia cresce, o salário cresce, a população fica feliz e o mercado financeiro, na sequência, se rende. É só ler as atas das reuniões do Copom. Qual é um dos grandes motivos de preocupação nas atas das reuniões do Copom? Né? O Copom, Comitê de Política Econômica do Banco Central, o Banco Central, que é o comitê da Faria Lima hoje. Né? Comitê da Faria Lima. Qual é a grande preocupação dele, gente? Aumento de salário, redução do nível de emprego. São os dois grandes temas das reuniões do Copom. O problema de que a redução da taxa de desemprego e o aumento do salário impacta a inflação, e aí, impactando a inflação, não tem jeito, tem que subir a taxa de juros. Mas isso daí não está só no Copom, não. Oi? Isso está no Ministério da Fazenda também. É porque também, as pessoas não olham o que eles falam. A taxa... Mauro, as pessoas não olham o que o Ministério da Fazenda faz. Isso é incrível. Isso daí é por quê? Porque eles falam que a taxa de crescimento, o PIB natural do Brasil, tá? Ele tem que crescer até 2,5%. Tá bom? Porque quando ele cresce acima de 2,5%, o desemprego continua caindo. E aí o desemprego, quando ele cai, o salário aumenta. Se o salário aumenta, o custo do empresário aumenta. E aí o custo do empresário aumentando, ele tenta repassar isso para os preços de venda.
quando você aumenta o preço de venda, você aumenta a inflação. Então, Sim. eles tentam controlar a inflação, não permitindo que o PIB suba acima de 2,5%, que eles chamam de que eles acham que é a taxa de crescimento natural da economia, que é a taxa que o Ministério da Fazenda calcula como a máxima possível para o Brasil. Certo. Tá? Então, qual é o problema do Haddad hoje que ele tem que resolver? Baixar o crescimento da economia para 2,5%. É que ele não fala isso, mas é verdade. Eu duvido que ele negaria se ele estivesse aqui agora. Tá? Isso é verdade. Então, eles têm um problema com o crescimento econômico acima de 2,5%, por exemplo, que é a taxa de crescimento do arcabouço fiscal. Tá? Então, eles querem tudo em 2,5%. A taxa de 2,5% do arcabouço fiscal é considerada pela Faria Lima, pelo capital financeiro e pela formulação do Ministério da Fazenda como a taxa ótima de crescimento do país, é isso? A taxa ótima de crescimento do país por não acelerar a inflação via não aceleração dos salários. Ou seja, uma taxa chinesa aqui de 7% de crescimento ao ano, para eles, seria um desastre. Para o Haddad seria um desastre. Isso daqui que eu estou falando não é uma hipótese. Isso daqui são os modelos que eles usam. O PIB potencial do Brasil é uma taxa de crescimento de 2,5%. Por isso que ele está desesperado para desacelerar a política fiscal de 2023 e 2024 para reduzir a taxa de crescimento para 2,5%. O objetivo dele é colocar o PIB no Brasil crescendo de forma permanente a 2,5%. Então, veja só, o PIB cresceria a mais ou menos 2,5%, e o ideal para eles seria mais ou menos aí uma taxa de crescimento, deixa eu ver aqui, de 1,8%, 1,7% nas despesas. Então, as despesas se crescem, olha só, 1,8% e o PIB cresce 2,5%, tá? 1,5%, 2,5%, se for isso, essa proporção, o que acontece com o tempo? O PIB vai crescer pouco, mas vai crescer bem mais que os gastos públicos, tá? No longo prazo, o que nós temos por definição, Mauro? Nós temos, por definição, uma redução do tamanho do Estado na economia. Claro. Perfeito? Na economia, a mesma economia crescendo pouco, o Estado vai crescer menos ainda. E aí, quais são as projeções do Haddad? É porque a gente fala só do Campeonato, não olha nada que o Haddad escreve, as pessoas não olham mais o que eles fazem, não olham mais os relatórios do Tesouro Nacional. Todo mundo olha a ata do Copom, que é importantíssimo, porque o Campeonato é um bolsonarista. Ele tem que ser combatido. Isso todo mundo sabe. O problema é que as pessoas não sabem. Eu acho que aqui está o problema. Eles falam que vão reduzir o tamanho do Estado em relação à economia de forma significativa, em relação, inclusive, ao governo Bolsonaro, até 2033. Então, eles têm um projeto, a partir do arcabouço fiscal, de redução do tamanho do Estado na economia. E aí o Estado ele sairia, nos relatórios do Tesouro, de 19%, tá? A gente está em torno de 19%, 20% da economia é Estado hoje. Tá? Gasto primário do governo. Para cair para uns 16%, 17%. Esse é o objetivo deles, ou seja, menos Estado. Um Estado menor. Um Estado menor. Explicitamente, né, que o novo ciclo de desenvolvimento econômico vai ser bancado pelo capital privado e não pelo investimento estatal. Ele tem dito isso, e o Mercadantes tem feito isso no BNDES, né, que virou Sim. a rainha das PPPs do Brasil, né, dos processos de privatização. Exatamente. E isso ele fala, ele projeta, ele faz, ele não tem conseguido fazer. Isso é normal, tá? Porque nem sempre o desejo é correspondente à correlação de forças na política. Eu concordo com muita gente que fala que assim, o Haddad não tem correlação de forças no Congresso. Graças a Deus. Deus é pai, Deus é bom. Se ele tivesse todo o poder do mundo para fazer o que ele quisesse, a gente estaria com aquele pacote original dele, tá, Mauro? O pacote original dele seria uma desgraça para o governo Lula. Que você Agora, o que o Arno Agostinho fala aqui, o que você fala aqui, o que o Paulo Clias fala aqui, o que o Pedro Rossi já falou aqui, é o inverso do que o Haddad fala, né? O Haddad fala que quanto menos o Estado gastar, mais espaço vai dar para a iniciativa privada gastar, e aí o Brasil vai crescer. O que vocês falam não é assim que funciona. Para o país crescer, não nessa taxinha aí, né?
de 2,5%. Para o país crescer consistentemente, o fundamental é o investimento do Estado. É ele que tem que vir na frente. São duas teses opostas, né, em relação a pensar a política econômica. Perfeitamente. E aí que está o debate. O debate não está no que o arcabouço fiscal vai fazer. Isso não está em debate. Isso todo mundo concorda. Eu concordo com a Haddad. Eu fiz uma mesa com o Samuel Pessoa, que é o cara da FGV, dessa turma do INSPER do Haddad, tá? Da FGV, INSPER, esse pessoal mais da escola Haddad de política econômica neoliberal. E tinha o Guilherme Melo também, que é o secretário de política econômica do governo, uma mesa da Unicamp. Nessa mesa, a descrição do que é a política econômica do governo hoje, minha e do Samuel Pessoa, foi idêntica. Idêntica. Ele fala assim, eu faço minha fala e depois volta para ele, ele fala assim, olha, eu acho que o Davi fez uma descrição muito justa do que eu penso. Eu penso isso mesmo, ele fala. A Constituição é um problema, nós gastamos muito com saúde, com educação, com previdência, precisamos reduzir isso e o arcabouço fiscal vai nessa direção que é correta. Bom, aí quais foram as nossas discordâncias a partir desse fato, que é factual? É que eles acham o seguinte, que quando você gera uma contração fiscal na economia, austeridade fiscal, a contração fiscal, ela tem um efeito expansionista na economia, porque abre espaço para o setor privado atuar. Tá? É a tese da contração fiscal expansionista de um economista italiano chamado Alesina, nos anos 90, tá? Que o Joaquim Levy usou em 2015, por exemplo. Então, eu faço uma contração fiscal forte, isso gera confiança no mercado, aí o Banco Central baixa a taxa de juros, quando o Banco Central baixa a taxa de juros, os investimentos privados surgem. Tá? Perfeito. E mais do que compensa os cortes de gastos. É a tese da contração fiscal expansionista. Essa tese é muito reacionária, hoje, até do ponto de vista do FMI, de parte do FMI, que estudos do FMI apontam que os projetos de consolidação baseados nessa ideia de contração fiscal expansionista, o que eles geraram no mundo desde a década de 90? Geraram aumento de desemprego, aumento das desigualdades e não geraram crescimento econômico. São os dados do FMI que demonstram. Tá? Okay. Então, isso é absolutamente falso, porque eles negam o princípio da demanda efetiva. Por quê? Porque quando você aumenta o gasto público, você não está tirando espaço do setor privado, necessariamente. Tá? Por quê? Porque você vai induzir crescimento econômico. Mas aí, o detalhe todo eu resumo assim, Mauro. Esse é o debate na esfera das aparências. Qual é a essência do debate? O que está no núcleo duro do debate? E é isso que nós temos que focar. E isso é o mais difícil, quando a gente sai dessa cortina de fumaça. Bom, há um conflito capital-trabalho que passa pela taxa de desemprego na economia e pela capacidade do governo em expandir gastos com saúde e educação públicas, por exemplo. Por quê? Se eu tenho um orçamento que permite expansão das universidades, eu tenho cada vez menos espaço para o Lehman atuar via Cogna, Crotos, grandes conglomerados de educação privada, expandirem o seu projeto de mercantilização e financiarização da educação superior no Brasil. Né? Eles querem o quê? Abrir um polo EAD em cada esquina, em cada município do Brasil tem um polo EAD da Cogna, com um professor dando aula para 1.500 alunos à distância, né? Tudo feito por inteligência artificial, e que o ensino superior no Brasil seja esse para a maioria da população e uma minoria elitizada e para a universidade pública que está sendo sucateada. É isso, não é? Ou vai para Harvard, né? Vai para Harvard, que é o caso da elite, né? E qual é o plano deles, então? Como é que eu falo isso? Eu não falo isso. Eu corto gastos das universidades para elas serem sucateadas. A gente não tem condições hoje nem de fazer manutenção, quanto mais de expansão. Perfeito? A mesma coisa para a saúde. Eu quebro a saúde pública para forçar as parcerias público-privadas. É isso, Mauro. Esse é o primeiro. Para quê? Para recompor as taxas de lucro via a ampliação das esferas de acumulação. E o segundo efeito que eles buscam, e buscam de forma sistemática, é manter taxas disciplinadoras de desemprego. O desemprego, ele disciplina a classe trabalhadora, ele coloca medo na classe trabalhadora. Se você sabe que se você perder o emprego, tem uma fila de 50 pessoas na porta da sua empresa querendo a sua vaga,
e que quando você sair, você vai ter que pegar uma fila de 50 para entrar em outra empresa, e que vai demorar muito para você conseguir um outro emprego, você se rebaixa, você se humilha, você se submete a qualquer tipo de exploração, você se desorganiza. Então, o desemprego ele tem esse caráter disciplinador da classe trabalhadora. Então, eles mantêm essa taxa de desemprego mais elevada, que no Brasil eles também acham que o desemprego tem que ser em torno de 8%, tá, Mauro? Tá. O Haddad também, tá? É em torno de 7,5%, 8%. O Haddad acha isso, tá? Não é o Campos Neto só não. Que eles chamam de Nairu, que é a taxa de desemprego que não acelera a inflação. Eles têm esse cálculo, tá? Hoje está em 6, mais ou menos, né? É, um pouco mais de 6,4%, salvo engano. E eles acham que tem que ter entre 7,5% e 8%, tá? Os cálculos deles são esses. Porque quando cai disso, eles partem da suposição que isso torna a classe trabalhadora muito abusada, tá? E aí a classe trabalhadora começa a exigir maiores salários, os salários começam a subir, o que gera dois problemas, né? O patrão tenta repassar isso para preço, né? E as taxas de lucros caem. Então, o desemprego, que é o que o nosso velho Marx falava, o exército industrial de reserva é importante para o funcionamento do capitalismo. Davi, tem questões aqui, superchats, perguntas do chat também para você. Questões, vamos lá. Eu queria começar com uma pergunta da Márcia Borges da Fonseca Kietniski. Mas aí, Márcia, vou começar a pergunta sua mostrando algo aqui que o economista Paulo Clias me mandou 2 dias atrás. Ele que está lá voltando da COP, ele estava lá na COP no Azerbaijão, chega aqui esse fim de semana, mas de lá ele mandou para mim esse recorte de... Isso aqui o Lula falou durante a campanha eleitoral, isto foi em 2022. Isso aqui é a reportagem de 11 de abril de 2022. Não vai ter teto de gastos no meu governo. Uma afirmação taxativa que ele repetiu diversas vezes ao longo da campanha de 2022. Aí a Márcia pergunta, neste momento o presidente Lula pode acabar com o teto de gastos? Então, junto àquela reportagem, com a promessa de campanha, com a pergunta da Márcia agora, Davi. Bom, Márcia, essa pergunta, ela parte de um pressuposto de que o governo Lula 3, ele assume com um teto de gastos, né? Já existindo, e que ele teria que derrubar esse teto de gastos no Congresso, que é o que todo mundo meio que pensa. Esse foi a narrativa consolidada, né, na esquerda. Quando, na verdade, o governo Lula assume sem teto de gastos e cria um. Tá? O governo Lula cria um teto de gastos. O Haddad, isso daí é a pior coisa que aconteceu na história econômica nos últimos anos. E é algo assustador, Mauro. É uma violação da história econômica. Rasgaram uma página da história econômica que eu considero fundamental, e no futuro essa página continuará rasgada, que é a PEC de transição. A PEC de transição, Mauro, isso é uma das páginas mais interessantes da história econômica que foram rasgadas. É uma das páginas mais bonitas da história da economia brasileira, essa PEC da transição, né? A minuta dela é uma das coisas mais horríveis. O governo de transição, a equipe de transição, ela envia uma minuta para o Senado em que a proposta foi manutenção do teto do Temer, congelamento dos pisos da saúde e da educação e retirada de 175 bilhões do Bolsa Família do teto do Temer. Ou seja... Isso foi a proposta original do Haddad. Proposta original do Haddad. Não era ministro ainda, mas era a turma dele ali, né? Já. Era o Haddad com a sua equipe, e isso foi entregue pelo vice-presidente atual da República, Alckmin, pelas mãos do Alckmin. Está apresentado um documento oficial para quem quiser consultar, foi entregue ao Senado. Essa então, proposta original da PEC de transição do Haddad era teto de gastos do Temer, limite ao piso da saúde e educação e cacete no Bolsa Família. Basicamente tirar o Bolsa Família. Não, o Bolsa Família saía política neoliberal.
tira o Bolsa Família do teto, deixa gastar à vontade, daria 175 bi, tá? Tira o Bolsa Família e deixa tudo igual. Ou seja, austeridade fiscal para tudo, e a gente dá uma Bolsa Família aí para não esgarçar o tecido social, a gente deixa o Bolsa Família tranquilo. Era isso. Essa é a proposta. Isso daí é um documento oficial, não é uma hipótese minha. Quem acaba com essa PEC horrível, com essa minuta horrível, é o Senado. Tá? O que o Senado faz? O Senado vai... Isso. E aí, ó, eu vou falar uma coisa. A proposta da PEC de transição que foi aprovada foi feita por mim e por colegas economistas e publicado no Estadão, tá? Foi a primeira vez que a proposta aprovada surgiu. A gente tem esse texto publicado, tá? A gente tem esse texto publicado no Estadão, que a gente fala o seguinte: a gente faz uma crítica à proposta do Haddad, tá? Nessa época, a gente faz uma crítica. O nosso título é Teto, revogar para governar. Tá? Eu apanhei muito, Mauro. Falavam que eu era totalmente maluco. Inclusive, quadros do pessoal falaram isso. Você tá achando que o Haddad mandou um negócio com teto de gasto porque ele quer ou porque foi o que deu no Congresso? Eu falava, porque ele quer. Porque é um pacto com o mercado financeiro. E aí, quando chegou no Congresso, a minha hipótese foi validada. Porque o que o Congresso faz? Ele rejeita essa proposta. Foi o Renan Calheiros, aquelas questões com Lira, todas aquelas divergências que existem, né? O debate a disputa por Alagoas. Eles falam o seguinte: não, o governo Lula vai enviar uma nova regra. E só o governo Lula pode enviar essa nova regra. O Lira não pode. Não pode, o Lira não vai poder. Vai ser uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, ninguém vai poder mandar. Que vai poder ser enviada até 31 de agosto de 2023. Aprovada essa nova regra fiscal, o teto cai na hora e os pisos voltam. Qualquer regra fiscal aprovada derrubaria o teto e voltaria com os pisos. E também liberaram o dinheiro do Bolsa Família, os 175 bi. Então, liberaram os 175 bi, derrubaram o teto e voltaram com os pisos. Bom, no relatório do Senado, o que eles escrevem? Como essa proposta ela tem forte influência dos economistas do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, publicado no Estadão. O relator implicitamente reconhece isso porque ele cita MMT, a teoria monetária moderna, do André Lara Rezende, desse grupo de economistas, no seu parecer, e fala que os investimentos públicos eles não são um problema, eles são necessários para o crescimento econômico, para a geração de empregos no Brasil. E que um país não quebra na própria moeda que emite, que a crise fiscal é uma falácia. Isso é o Senado. Isso incomodou profundamente o governo de transição, que vai para o enfrentamento ao Senado, Mauro, à direita do Senado. O Haddad pede para o relator da PEC de transição retirar menções a teorias keynesianas da PEC de transição, ou seja, a teorias reformistas, sociais-democratas. Tá? Então, menções a algo que seja ligado à social-democracia, tá? Não estou falando marxismo, nada disso, ao keynesianismo, o Haddad se incomoda muito e vai lutar para isso ser retirado do parecer do relator. Se você puder botar aí, ó, MMT Haddad, PEC de transição, eu posso até mandar aqui para você, Mauro, é rápido. A gente vai ver que esse enfrentamento aconteceu à direita do Congresso. E parece que isso foi apagado, sabe? E todo mundo esquece. Então, parece que foi o oposto. Parece que o governo, o Congresso que estava atrapalhando e o Haddad estava ajudando, sabe? São muitas falácias. Eu tô abrindo aqui, Mauro. Tá aqui, deixa eu achar também. Até já consegui, mas o site não está abrindo. Mas tem um... Estou vendo aqui, ó. Estadão. Título do Estadão. Não estou conseguindo pegar a imagem, mas está assim. Haddad atua para retirar teoria monetária moderna de PEC da transição após críticas do mercado. Relator havia incluído no texto referência à teoria heterodoxa da política econômica que defende expansão dos gastos públicos. Após repercussão negativa na Faria Lima, o partido pediu exclusão dos termos no parecer.
Uau, tá aqui, Estadão, tá no Estadão. E quem era o relator? O Alexandre Silveira. Quem era o relator? O Alexandre Silveira. Sensacional. Isso daí aqui eu trouxe outra reportagem, deixa eu pegar do Globo, eu tinha visto no Estadão, está aqui a reportagem do Globo, exatamente dizendo isso aqui. Olha só, mas eu não lembrava disso, eu sou muito desmemoriado. Olha isso aqui, ó. Menção à teoria monetária moderna em PEC repercute mal e abre discussão na transição. Que história! Que história, Davi! Isso daí foi porque a proposta foi nossa, tá? A proposta foi nossa, foi o pessoal do MBT. A proposta que foi aprovada foi nossa. Ela está publicada em um texto também no Estadão anterior, uma crítica minuta do Haddad. E olha só, eu mandei aqui para você, Mauro, no comentário aqui, um dos trechos que a reportagem destaca. O trecho fala assim, ó, além de não comprometer a sustentabilidade da dívida, texto do relator, tá? Além de não comprometer a sustentabilidade da dívida, os gastos adicionais propiciados por esta PEC poderão, em verdade, ampliar a capacidade de pagamento do governo. Projeta-se em 69 bi a expansão do Auxílio Brasil, ou do que vier substituí-lo. Aí é aqui que está a parte importante. A teoria keynesiana tradicional, bem como a chamada teoria monetária moderna, enfatiza um papel central da política fiscal, em contraposição à política monetária, para recuperar a economia de um país. Só isso. Tá? Esse ponto, tão simples, isso é tão simples, mas isso gerou uma crise. Isso gerou uma crise. A equipe de transição, ela abre uma crise com o Senado. Por causa disso. Por quê? Ou seja, a PEC de transição fundamental para o crescimento econômico em 2023 e 2024 foi aprovada contra a equipe econômica de Haddad. Claro, mas por que foi contra a equipe econômica do Haddad? Porque ela voltou com os pisos da saúde e da educação que eles nunca quiseram voltar. Por isso que eles tiveram esse problema. Esse problema não existiria para o Haddad. Isso nunca existiria. Por quê? Porque ele continuaria com o teto do Temer, com os pisos congelados e com o Bolsa Família fora. E aí, Maurício, seria uma desgraça para a gente. Sabe por que seria uma desgraça? Porque o Haddad, ele ficaria no papel de vítima o tempo todo. E quando essa PEC passa da forma que o Senado aprovou, o projeto econômico do Haddad desabou. Desabou. Por isso que ele precisa desse pacote agora. Por quê? Porque o Senado fala assim, você tem que enviar um projeto de lei complementar. Ele envia. Só que no projeto de lei complementar ele não tem como congelar piso, que é constitucional. Então ele teve que criar um teto com um piso que voltou, com um piso que volta. Então se ele cria um teto com um piso que está voltando, ele criou um problema que ele tem que resolver com esse pacote. Tá? E também tem o nosso texto anterior à versão do Senado, que é teto de gastos revogar para governar. Que foi a primeira vez que eu vi essa proposta sendo feita, tá? É um texto assinado por várias mãos, foi publicado no Estadão em contraposição à PEC do Haddad. E foi essa crítica que tem uma proposta no meio desse texto que passa a ser a PEC de transição atual, que deu origem ao novo arcabouço fiscal e etc. E isso daí é uma coisa que eu não costumo falar isso, que parece que há um pouco de disputa de protagonismo, algo assim. Mas é importante dizer o que aconteceu naquele momento, porque eu acho que isso dá uma nova lógica à leitura do que do caráter do projeto econômico que a equipe do Haddad trazia. Tá? Olha só, eu tenho aqui, ó, só posso botar um trecho aqui, ó, eu já encerro aqui, ó. Esse trecho aqui é o trecho do nosso texto. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vai. A crítica ao Haddad. Ó, uma PEC transitória implica custo político elevado e perda de uma janela de oportunidade única para a resolução estrutural do problema. Isso porque necessariamente obrigará o governo
Lula apresentar uma nova PEC no próximo ano para reajustar ou revogar o teto de gasto, que obstruirá a agenda política. E aí, no final, tem esse trecho aqui que eu acho que é aqui que dá o resumo. O ideal, do ponto de vista político e econômico, é a revogação da Emenda Constitucional 95. Na própria PEC da revogação do teto de gastos, poderia ser inserida a previsão de que lei complementar, a ser debatida no próximo ano, estabelecerá as novas diretrizes orçamentárias do país. Isso que está no nosso texto. Ou seja, é errado, politicamente, entrar com a PEC de transição, da forma como o governo Haddad queria, e nisso a gente coloca o debate na seguinte forma: isso vai ter que ser furado. Quando o Renan Calheiros lê isso, o que ele vê? Óbvio, o Lira vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque cada furo de PEC de teto de gastos que o Lira fez no Bolsonaro, ele ganhou um caminhão de emendas para conquistar Alagoas. Não é isso? A Câmara é casa iniciadora desses processos. A Câmara inicia esses processos. Então, o Lira, como é a Câmara que inicia, o Lira ganha um poder gigantesco e um caminhão de emendas. E aí eles decidem já atropelar o Lira. Para encerrar, Davi, nosso tempo já esgotou. Claro. O Haddad ontem anunciou que hoje sai um bloqueio de 5 bilhões no orçamento de 2024 e o pacote de cortes fica para a semana que vem. Aparentemente será um pacote de cortes atenuado em relação à intenção original dele, né? Eu diria que sim, mas teria cautela. Por quê? Porque quando a gente fala em atenuado, o que eu tenho visto muito é assim, é como se eles tivessem atenuado o pacote da Faria Lima. Então é como se eles tivessem, como se o próprio Haddad tivesse ali um papel nisso. Daí foi uma derrota da equipe econômica para a classe trabalhadora que, bem ou mal, se organizou. O mínimo de organização gerou essa derrota. Nós tivemos um manifesto que já está com 40 mil assinaturas, encabeçado por uma série de intelectuais e ex-ministros, como o José Temporão, ex-ministro da Saúde do Lula, Roberto Amaral, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do Lula, uma série de intelectuais, acadêmicos, militantes, organizações, que exigiram que esse pacote não fosse apresentado. Então, houve uma mobilização aquém do que deveria ter sido, que derrotou o Haddad e que obrigou o governo a recuar. Tá? Isso daqui não cai do céu. Isso daqui não cai do céu. A redução de danos que acontece e que ainda deve ser, o que ainda não é suficiente, muito pelo contrário, que continua ofensivo o pacote, é uma vitória da classe trabalhadora. É uma vitória. Nós conseguimos gerar constrangimento para a equipe econômica e para o governo em aprovar aquilo. Isso foi uma derrota. Foi uma derrota. Apesar, Mauro, e aqui eu vou ser muito duro, apesar de vários políticos da esquerda, salvo as honrosas exceções, terem atuado para desmobilizar e para apagar o tema da agenda política. Tá? Então, eu considero que a redução de danos que ocorreu no processo é uma vitória, uma conquista da classe trabalhadora, dos movimentos sociais e de quem se mobilizou. Tá? Isso daqui não cai do céu. E temos que continuar com essa postura, por quê? Porque mexer no BPC e no salário mínimo é muito grave, e qualquer alteração na saúde e na educação deve ser sistematicamente rejeitada e não pode ser debatida da forma que está sendo. Ninguém da assistência social foi chamado pelo governo, nenhum movimento, para debater BPC. Ninguém. Isso eu posso te garantir. Ninguém da saúde debateu política de saúde com Haddad. Ninguém da educação debateu. Tá? O ministro da Previdência falou que isso não foi debatido com ele. O ministro do Trabalho falou que isso não foi debatido com ele. O Wellington Dias, no Desenvolvimento Social, falou que não foi debatido com ele o pacote. Então, isso é um atropelo e antidemocrático, essa postura do Haddad. O Haddad, então, ele tem uma postura extremamente autoritária quando se trata de política econômica, e isso não é uma questão de subjetividade. Isso é uma questão de neoliberalismo. O neoliberalismo, por essência, ele é autoritário, porque ele é antipopular. E algo antipopular só é aprovado de forma autoritária. Legal. Davi Decache, um dos mais respeitados economistas do Brasil e que não tem papas na língua.
Obrigado, Eu Davi. agradeço muito aí os elogios e um bom dia aí. Obrigado aí pela conversa, Mauro. Foi um prazer enorme conversar com você. Valeu. Prazer grande. Abração. Abração.